a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Meu nome é Nicole e aqui nós temos conteúdo cristão, falamos sobre Jesus, nosso amado, maravilhoso e perfeito Jesus. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo livros legais pra gente estar lendo. É isso! Os livros que eu trouxe aqui são livros que impactaram muito a minha vida. Alguns ainda estão no processo de impactar, porque eu ainda estou lendo eles. Para começar, eu queria indicar um dos meus livros favoritos da vida, que é Compreendendo o Caráter de Deus, do Jânio César da Silva. Eu já tinha indicado esse livro aqui, indicado ele no vídeo de Nomes Redentores de Jesus, porque ele está sendo a base para essa série. E eu indico novamente, gente, eu acho que vale a pena falar dele de novo, porque é um livro maravilhoso. Eu nunca tinha visto um livro que tratasse de tantos aspectos do caráter de Deus. Sabe aquelas passagens difíceis que a gente pensa, por exemplo, se Deus é bom, por que Jó sofreu tanto? Se Deus é bom, por que tal pessoa não ficou curada? Se Deus é bom, por que tantas pessoas foram mortas em certa passagem? E ele responde essas perguntas de uma maneira muito bíblica e muito, assim, certeira, sabe? É muito claro, não é uma coisa, assim, subjetiva. Então, esse livro vale muito, muito, muito a pena para quem gosta de estudar os atributos de Deus. E a próxima indicação é um livro muito conhecido por vocês. Aliás, eu acho que deve ter livro conhecido aqui, que vocês já ouviram falar, mas eu acho que vale a pena falar deles de novo, porque são livros muito, muito, muito maravilhosos, que é Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. Gente, esse eu ainda estou lendo, eu estou caminhando para a reta final desse livro. Tô na página... Tô na página 203, porque eu tô lendo ele estilo devocional. Porque ele tem 51 capítulos, então você pode ler tipo um por semana. Eu tô lendo um por dia, mas eu já tô, assim, lendo ele já faz mais de um ano, porque é muita sabedoria, gente, e você quer absorver cada partezinha. Eu achei ele incrível demais. Ele fala sobre o lugar secreto, né? Ele fala sobre esse lugar de intimidade com Deus. Ele fala sobre como o lugar secreto libera, tipo, tesouros espirituais na nossa vida. Como o lugar secreto é tipo o centro do nosso relacionamento com Deus. Claro que é muito importante a gente ir na igreja, a gente ter momentos de comunhão com os nossos irmãos, a gente trabalhar a serviço do Senhor, mas nada substitui o lugar onde a gente está diretamente indo na fonte de água viva, que é o nosso Pai. E ele explica isso de uma forma maravilhosa. Depois que você lê cada capítulozinho, você tem vontade de correr pro lugar secreto e não sair mais. Tem um subtítulo aqui que é Chaves para reacender o seu desejo de buscar a Deus. Então, se você está passando por uma fase difícil, uma fase de frieza espiritual, eu também recomendo muito esse livro, porque com certeza ele vai reacender essa chama, ele vai trazer, assim, vontade, fome e sede. A próxima indicação é Enraizado, do Benny Lemcher. Esse livro, gente, é maravilhoso. Eu ainda estou lendo ele e ele tem sido bênção na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito imediatista e esse livro ele trata justamente sobre isso, sobre a nossa vida cristã não ser imediatista. Nós estamos num processo de santificação e um dia de glorificação. É a salvação, santificação e a glorificação, e como isso gera processos. Tem momentos mais difíceis, tem momentos mais fáceis, mas a questão é que é uma peregrinação, não é de uma hora para outra, né? Nós não somos santos, mas estamos sendo santificados. A cada momento que a gente conhece mais a Cristo, a gente se torna mais parecido com Ele, mas tem algumas coisas que, assim, não vão acontecer de uma hora para outra e que é preciso batalhar mesmo, é preciso esperar e principalmente aguardar no Senhor. Uma das coisas que eu mais gosto dessa obra é que ela trata dessa questão de ser enraizada, de criar raízes em Deus, raízes profundas que podem levar um tempo, mas que vão produzir frutos duradouros, né? Uma coisa sustentável, um avivamento sustentável, que também é bastante da filosofia do Dunamis Movement. O que eu mais gosto é que o pano de fundo é a história de Davi. Então ele vai falar muito sobre como Davi foi, assim, ungido adolescente e só foi reinar muitos anos depois, porque Deus estava
enraizando ele, criando raízes nele. Então é bem legal. O próximo livro é A Doutrina do Arrependimento, do Thomas Watson. Gente, esse livro é muito difícil. Eu diria que, assim, foi um dos livros mais difíceis que eu já li. E você vai levando cada tapa, você vai sair dele cheio de hematoma. Cada capítulo é um hematoma novo, porque ele trata da renúncia. Então, assim, hoje em dia a gente vê um evangelho que é só amor, né? Que é só, assim... Ai, Deus te ama, não existe, tipo, um julgamento, não existe pecado, sabe? Então, esse livro aqui, ele vai no cerne da doutrina verdadeira, o evangelho puro, genuíno, que é arrependei-vos, que é renúncia. Ele também ilustra o que não é arrependimento e o que é arrependimento verdadeiro. Então, eu de fato recomendo muito esse livro, mas já vai preparado para ser confrontado. E é assim que a gente gosta, né? Confronto. A próxima indicação é O Mestre dos Mestres, do Augusto Cury. Gente, esse livro é simplesmente lindo demais, maravilhoso. Eu recomendo muito para você levar em viagem, porque é bem aquele livro de viagem, sabe? Porque você viaja nisso aqui. O Augusto Cury, ele não acreditava em Deus, ele era um ateu e ele foi pesquisar sobre Jesus e acabou se convertendo. Então, eu realmente recomendo para uma pessoa que era cética sobre Jesus e se apaixonou totalmente sobre os aspectos de Jesus. Ele trata da inteligência de Cristo, mais especificamente nesse livro aqui. Esse é o primeiro de uma série de livros. Tratar, assim, da maneira como ele é o melhor professor, sabe? E como a retórica dele gerava transformação nos corações. É muito incrível, de verdade. Só leiam, é muito bom. E vai trazer um outro olhar sobre Jesus, porque muitas vezes a gente vê sobre ele ser 100% homem, ser 100% Deus, a gente vê sobre o evangelho, sobre a doutrina, sobre os atributos. E aqui, claro, a gente também vai ver isso, mas a gente vai ver um outro olhar, um olhar psicológico sobre Jesus, sobre a maneira como ele falava com os discípulos, como ele ensinava. Então eu realmente recomendo bastante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A próxima indicação é um livro que vocês provavelmente já conhecem, mas eu achei que valia a pena falar dele porque é um livro, assim, virou clássico, né, cristão, simplesmente sensacional, que é O Louco Amor, do Francis Chan. Gente, eu amo o Francis Chan, eu amo as pregações dele, eu amo os livros dele. E esse livro aqui dele, que foi, eu acho que o que ficou mais famoso, não tenho certeza, tô meio por fora. Mas esse livro dele foi simplesmente sensacional na minha vida cristã. Eu comecei a ler ele no começo da minha conversão e o quanto ele foi importante para eu entender que o cristão deve ser apaixonado e loucamente louco por Jesus. Porque a gente, claro, a gente vai passando o tempo, né? E aquele primeiro amor, ele não pode se esvair, né? E ele acaba saindo um pouco, a gente acaba entrando às vezes numa mornidão, numa mesmice, e a gente não pode, a gente tem que sempre ser intenso com Cristo, sempre ser radical. O evangelho é radical, então ele é sensacional para tratar disso. Ele trata de muitas questões. Ele começa assim, de uma forma bem introdutória, ele vai mostrando assim como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, e depois ele vai direto na maneira como a gente tem que se portar diante desse Deus maravilhoso. Então, assim, eu recomendo mesmo, principalmente para quem é novo convertido, que é o livro ideal para você começar a ler e entender, assim, a jornada que você vai trilhar dali para frente. A próxima indicação é Isso Não É Pra Mim, do Max Lucado. Eu já vi algumas pessoas indicando livros do Max, mas eu nunca vi ninguém indicando esse daqui. Eu comprei ele numa promoção. Eu queria outro livro do Max, eu queria o Simplesmente Como Jesus, que é um livro excelente também. Mas eu acabei comprando esse porque estava mais barato, gente. E que bom que eu comprei ele, porque ele foi também muito importante no começo da minha caminhada. É basicamente um livro para você entender que você não é o centro de nada, sabe? Você não é o centro do coração de Jesus. Você não é o centro de nada.
Você é somente um refletor da glória de Deus. Você nasceu para glorificar a Deus em todas as coisas e você entender que tudo é pro reino. Eu acho que ele gerou no meu coração, e eu creio que em outros leitores dele, uma consciência de reino muito grande, uma consciência de que é tudo pro reino. Se está acontecendo algo terrível na nossa vida, é pro reino. Se está acontecendo algo maravilhoso, é pro reino. Muito, 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 muito incrível a maneira como esse autor faz. E teve um capítulo específico que eu vou até abrir aqui para vocês. Ele é o único que tá com post-it laranja, porque eu queria que ficasse bem marcadinho, que foi o capítulo 10 desse livro, que falou sobre a teologia Jesus mais. Gente, o quanto isso me confrontou, porque às vezes a gente acha que a gente pode adicionar alguma coisa à graça de Deus, né? Que se a gente fizer alguma coisa, a gente vai merecer, a gente vai conquistar o coração de Deus. E aqui ele explica de forma maravilhosa, explica de forma muito clara sobre como a gente nunca vai conseguir conquistar o coração de Deus. É Ele que nos conquistou, é Ele que nos salvou e nós devemos a Ele a maior devoção, a maior rendição. E é isso, essa é a graça. Aqui, resgatando a vida que nos fará felizes, porque a gente nunca vai ser feliz fixando os nossos olhos em nós mesmos. A gente só vai ter uma vida verdadeiramente feliz fixando os olhos em Deus, no local certo que eles têm que ser fixados. Por último, mas não menos importante, eu tenho aqui Apocalipse, do Lamartine Pozella. Gente, olha, pra quem não entende o Apocalipse, pra quem tá ainda naquela de tipo assim, cara, Apocalipse é um livro muito difícil, é um livro que eu não entendo, é muita simbologia, é muito, tipo, muito alegórico. Leia esse livro, de verdade, porque esse livro abre os olhos de uma maneira sobrenatural. Muito medo, assim, é muito místico o Apocalipse, né? Quando a gente escuta qualquer coisa sobre Apocalipse, parece algo ruim e vai ser realmente algo terrível, mas aqui ele explica como essas coisas vão acontecer, como a igreja vai estar nesse momento ou não estar. Então, assim, eu recomendo demais, demais, demais para quem quer entender a doutrina do Apocalipse. Eu acho que vocês vão achar sensacional e também recomendo o canal desse pastor, Lamartine Pozella. Ele é top. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Eu vou tentar deixar os links desses livros aqui embaixo, tá bom? Que se vocês se interessarem, já tá logo aqui para vocês comprarem. Eu realmente recomendo muito esses livros porque transformaram a minha vida e eu não passaria pra frente algo que não tivesse sido realmente impactante. Grande beijo pra vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, não é nada pra mim, é tudo pra Jesus. Até o próximo vídeo, um grande beijo, fica com Deus!